Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o software de análise e emissão de relatório da câmera acústica Sonascreen. A câmera acústica Sonascreen, ela é representada exclusivamente pela empresa Hotech aqui no Brasil e o fabricante, a Sonotec, empresa alemã, especialista em ultrassom. Para quem sabe, né, a câmera acústica nada mais é que um equipamento com diversos sensores acústicos que captam a alta frequência, e esse equipamento ele tem a possibilidade de uso para inspeções tanto na localização de vazamentos de qualquer tipo de gás, quanto na inspeção elétrica. Na inspeção elétrica nós temos a possibilidade de fazer a inspeção para localização de defeitos relacionados à isolação, o efeito corona, descarga parciais, trilhamento e defeitos relacionados à conexão elétrica, quando o conector ele não tem um acoplamento perfeito e aí você produz descargas entre as conexões, seja ela uma conexão permanente, por exemplo, uma emenda, seja uma conexão temporária, uma chave. Os dois defeitos, o defeito de isolação, ele tem que ter um potencial de 1 kV, e o defeito de conexão, ele tem que ter um potencial no mínimo de 100 kV, produz sinais ultrassônicos que são captados pela câmera acústica. Ok. Mas como é que faz a análise? Como é que a gente consegue fazer a análise? Hoje as câmeras elas têm um sistema de inteligência que cruza a informação dos 60 Hz da rede com o sinal ultrassônico. Isso já dá um norte para saber se é um defeito de isolação ou se é um defeito de conexão elétrica. Muitas vezes você tem uma situação que você tem uma mufla e você tem uma emissão acústica e você não sabe se é um problema na conexão da mufla ou se é um problema na mufla, na isolação da mufla. Tá? Então, os dois defeitos eles produzem sinais ultrassônicos. E como é que a gente vai fazer a análise, né? Então a gente vai mostrar o software, como é que é esse software da Sonascreen, a câmera acústica aí da Hotech. Essa é a tela do software. Aqui em cima nós temos o caminho aonde você vai fazer o download dos dados, né, dos filmes. No caso da câmera acústica da Sonascreen, ela produz um formato proprietário que permite um pós-processamento. Da mesma forma que a termografia. A termografia também tem um formato proprietário, apesar de a gente enxergar em JPEG, mas tem um formato proprietário. E quando você joga a imagem lá no software do termovisor, você consegue colocar um cursor, fazer uma medição, né? Aqui é a mesma situação. Então, só que nós estamos trabalhando com vídeo. É importante na inspeção acústica, na inspeção do ultrassom, na inspeção do efeito corona, sempre trabalhar com vídeo, ok? Então, a gente faz o apontamento do caminho aonde está os nossos filmes, né, as nossas inspeções realizadas, e depois disso é só dar um start, análise. Ele está analisando todo esse conjunto de filmes, né? Ok? Uma vez analisado, ele já está colocando aqui, ó, o que seria, que ele entende como um problema ou não, já faz um diagnóstico através de ícones, tem 3 ícones aqui, se é uma descarga de superfície, se é um efeito corona, né, ou se ele não tem um padrão, ok? Para a gente falar sobre os padrões do efeito corona, aí é um curso à parte, seria aí uma
precisaria de um tempo maior. Hoje o objetivo é falar sobre o software em si. Ok? Então, se ele não tiver um padrão de 60 Hz, ele vai justamente indicar como se esse ícone aqui, que é um pontinho de interrogação, vai falar assim, olha, não está no 60 Hz, ou seja, é um defeito de conexão elétrica. Tá? Para cada filme, cada inspeção que você fez, você tem uma sequência de imagens, né? E aí você tem um mini filme e você ainda consegue fazer um ajuste, como se fosse ali na termografia, né? Um ajuste de nível ISPAN para cada uma das imagens ou dos filmes. Você percebe que é bem prático, né? Bem intuitivo. Dá um apply aqui para a gente deixar melhor, ok? Então a gente consegue saber exatamente aonde que está a origem da emissão acústica, né? Dessa forma de melhorar aqui a sensibilidade, né? A gente na verdade vai posicionar os valores de forma a enxergar melhor onde a gente tem a emissão. É igualzinho no caso da termografia. Nós temos também a opção de dar os tags aqui, a gente colocar aqui uma informação, se é um isolador, por exemplo, se é uma mufla, né? Essa é uma cadeia de isolador, a gente tem um isolador, um comentário, qual fase que é, por exemplo, a gente pode colocar outras informações aqui para justamente já direcionar essa inspeção para o componente correto ali que foi feito a detecção ultrassônica. E ainda a gente tem aqui se foi reparado ou não, né? Quem reparou, a data de reparo. Isso aqui pode ser um pouco flexível, né? A gente pode colocar, por exemplo, que foi na subestação, a data aqui da subestação, qual é o pórtico, o tag do pórtico. Tem algumas opções que a gente pode estar modificando aqui. Embaixo, esse gráfico aqui é extremamente importante, que dentro desse gráfico aqui que ele vai determinar a correlação das descargas com a frequência da rede, e isso vai te dar um norte se é um efeito corona, se é uma descarga de superfície ou se é um defeito de conexão elétrica. Então, para cada uma das imagens, né, você tem uma situação, né, logicamente um gráfico distinto. Então aqui você tem os 60 Hz que vai, né, ter uma tendência para justamente efeito corona. Perfeito? Do lado aqui nós temos as possibilidades, o quanto que tem de cada intensidade, né, nessas emissões, e desse lado aqui é o gráfico da descarga parcial, e aqui nós temos um comentário de voz, né? O microfone pode captar o comentário de voz ali na hora também. Então é possível você estar fazendo a inspeção e ali na hora você falar, olha, essa aqui é a fase B do pórtico 3, é o efeito corona, a gente está percebendo que tem uma trinca, então no isolador, então você pode ainda ter ainda um comentário. Feita essa análise em todas as imagens que temos aqui, né, todas as inspeções, então feito tudo isso daqui, a gente parte para fazer o relatório. Então, para fazer o relatório, a gente pode criar um template, né, template em Excel, bem intuitivo mesmo, faz um template em Excel, e aí você aponta onde está esse template. No caso aqui eu coloquei um template que é da RadarTech, ok? Dou um ok, perfeito, e depois é só, uma vez que você apontou ali o template, né, qual você vai utilizar, você dá um start. Vamos nomear esse relatório como um relatório do cliente, um cliente X aí qualquer. Posso colocar um comentário aqui, tudo realizado e nenhum problema
encontrado, por exemplo, né? Algum comentário aqui que a gente queira colocar ali no relatório, criar relatório, vamos passar aqui, ele já está criando o relatório aqui em Excel, né? Automaticamente, ó, todas aquelas inspeções de uma única vez. Ele já põe aqui se foi reparado, se não foi reparado, ó, reparo feito, reparo não feito, tá? Nós temos aqui ainda uma telinha, né? Um gráfico onde você tem o tipo a quantidade de defeitos, né? Corona, defeito de superfície. Defeito de superfície aqui seria um defeito mais relacionado à degradação do material isolante. Solicitação de manutenção, quanta solicitação de manutenção você fez. Aqui nós temos no caso, os exemplos. Você pode, em vez de colocar como exemplo, cada filme desse aqui, cada arquivo desse aqui é um filme, né? É uma inspeção que você realizou. Então, você pode, em vez, eu coloquei como exemplo, mas pode ser a subestação abrigada número 3, a subestação do cliente X número 1, então o transformador, né, 4, então você pode renomear tudo isso aqui, a distância que foi realizado, o tipo do defeito, aqui é uma contagem de descargas, né, de intensidade de descargas, e se foi feita manutenção ou não, sim ou não na manutenção. E depois vem o conteúdo aqui do relatório, né, por inspeção. Então ele vai pegar justamente o primeiro frame e vai tirar uma foto do primeiro frame ali para te mostrar, né, como é que estava, onde que estava o gráfico aqui, ó. Essa aqui já tem uma intensidade maior, tem duas emissões, mas está ainda em 60 Hz. A maioria aqui é tudo descarga realmente de efeito corona. A gente não tem... Opa, essa aqui não, essa aqui já já é diferente, já não tem um padrão de corona, apesar que marcou aqui como defeito de superfície. Então, também a gente não analisou, né? Tem que analisar um por um, né? Dar uma melhorada aqui no que a gente chama de nível SPAN na termografia, mas aqui é o nível aqui das emissões de sonoras, né? Então a gente consegue melhorar bem para ficar bem pontual como essa imagem aqui. Ele grava a imagem em branco e preto, e isso é uma facilidade, porque muitas vezes você vai imprimir em branco e preto mesmo, né? Ou mesmo imprimir em colorido, né? Mas como as emissões são um gráfico colorido, então você tem um melhor detalhamento do ponto exato onde está essa emissão. Então é isso aí. Então é bem simples, muito intuitivo. A câmera tem vários recursos, mas de ajuste de níveis, mas são tudo muito intuitivo. E talvez a maior dificuldade está no entendimento do que é o defeito, do que é o efeito corona, o que seria um defeito mais severo, o que seria um defeito não tão severo, que você consegue fazer o monitoramento, o que é um defeito relacionado à isolação, o que é um defeito relacionado à conexão elétrica. Mas para isso é que a gente está aqui, justamente para orientar os clientes. Ok? Um forte abraço e conte com a gente. E com a Hotech também.